Olá, senhoras e senhores! No vídeo de hoje eu vou te levar para mais uma viagem pela história da perfumaria moderna. Uma viagem cheia de conhecimentos e curiosidades. Hoje nós vamos conhecer alguns perfumes divisores de águas. Perfumes que ajudaram a moldar e a transformar a perfumaria no que ela é hoje. Senhoras e senhores, com vocês, os top 10 perfumes divisores de águas. Alô YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. Você não precisa ser um aficionado ou entusiasta ou um profundo conhecedor de fragrâncias para chegar à conclusão de que a perfumaria atual é bem diferente do que ela foi um dia. E para que isso acontecesse, alguns perfumes tiveram que ser os pioneiros, tiveram que inovar, lançar uma nova proposta, um novo ingrediente, uma nova moda, um novo aroma. Bem, se eu fosse fazer uma lista com os perfumes que tiveram esse papel, eu facilmente poderia citar mais de 100. Por esse motivo, nesse vídeo, eu vou citar apenas os perfumes modernos e populares, aqueles que você ainda encontra facilmente nos displays de qualquer loja física ou no eBay ou no Mercado Livre, por exemplo, até os dias de hoje. E para facilitar, eu vou seguir a ordem cronológica dos lançamentos dos mesmos, do mais antigo, lançado em 1988, até o mais recente, lançado em 2015, o que não influencia na importância de cada um. Ok, vamos começar com o perfume de número 10. Lembrando que os números representam apenas a ordem cronológica de lançamentos dos perfumes, e não a importância dos mesmos. Número 10, Cool Water, da casa Davidoff, de 1988. Talvez você não percebeu isso, mas o velho Cool Water teve um importantíssimo papel em moldar a perfumaria no que ela é hoje, e certamente é um dos perfumes divisores de águas. Basta você lembrar que na década de 80, quando ele foi lançado, a grande maioria das casas só produziam Powerhouse, perfumes super masculinos intensos, com um incrível poder de projeção e fixação. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, lembre-se de que naquela época a indústria de perfumes não se preocupava em criar versões eau de parfum masculinos. Aquilo era um privilégio exclusivo da perfumaria feminina. E os eau de toilette da década de 80 colocavam os eau de parfum de hoje no chinelo em termos de performance. Os quarentões que assistem esse vídeo podem confirmar o que eu estou falando. Pois é, nessa era Powerhouse nasce o Cool Water, introduzindo para o mundo as fragrâncias frescas e aquáticas. Lançado em 1988, Cool Water foi a primeira fragrância desse tipo, preparando o caminho para outras fragrâncias aquáticas e esportivas, para algo incrível e inovador que surgiria 6 anos depois, as fragrâncias unissex. Lembre-se também de que o Cool Water nasceu em uma época em que homem tinha que ter cheiro de homem e mulher tinha que ter cheiro de mulher. Mas uma mulher usando Cool Water já não era tão assustador quanto as demais fragrâncias masculinas da época. Perfume número 9, Dupe Homme, da casa Dupe, lançado em 1989. No final da década de 80 nascia Dupe Homme, também um powerhouse com uma performance pra lá de assustadora. Por isso ele foi carinhosamente apelidado de A Bomba Rosa. Um perfume sem dúvidas muito importante, pois deu início a um novo segmento que veio a se tornar extremamente popular na perfumaria atual, se tornando, portanto, um divisor de águas. Na época do Dupe, os perfumes masculinos tinham algo em comum. Além da performance estratosférica, eles eram mais sérios, mais fechados e extremamente masculinos. O Dupe, entretanto, chegou quebrando tabus, a começar pela sua campanha cujo slogan era Real Men Wear Pink, e em português quer dizer Homens de verdade usam rosa. Isso pode até parecer natural nos dias de hoje, mas no final da década de 80 isso deu o que falar. E quanto àquele aroma adocicado, extrovertido, estilo algodão doce e chiclete, já não era mais tão masculino e sóbrio e maduro, mas sim mais casual, descontraído e jovial. Dupe teve um papel fundamental para a consolidação dos super populares baladeiros e achicletados. Se você gosta do Le Male, Ultra Male, Armani Code Profumo, Invictus Intense, entre outros, agradeça ao vovô Dupe, que continua firme e forte até os dias de hoje. Perfume número 8, CK1, da casa Calvin Klein, de 1994. No meio da década de 90, nasce outro perfume de extrema importância na perfumaria, um quebrador de tabus, de regras, um verdadeiro divisor de águas. A indústria, durante muito tempo, estipulou o cheiro do homem e da mulher, o cheiro da masculinidade e da feminilidade. Mas essa persuasão imposta se sucumbiria ao poder
e ao apelo popular. CK1 tornou aquilo que parecia impossível há alguns anos atrás possível. Mudou uma concepção há muito tempo implantada na cabeça das pessoas de que o homem e a mulher tinham que ser diferentes em diferentes aspectos, entre eles o cheiro que exalavam. CK1 foi um dos perfumes mais importantes para a construção da perfumaria moderna, pois ele a unificou e ensinou ao mundo que homem para ser homem não precisa exalar patchouli ou madeiras ou couro, e a mulher para ser feminina não precisa exalar rosas, orquídeas ou flores brancas. Mas lembre-se que CK1 só continuou uma tendência já iniciada lá atrás com o velho Cool Water, que já era apreciado por algumas mulheres. Perfume número 7, L'Odyssée, também de 1994. Ainda seguindo essa linha de perfumes frescos que estavam em plena ascensão, apareceu o L'Odyssée da casa japonesa Issey Miyake. O L'Odyssée ficou famoso pela sua característica agressiva e pungente, apesar de ser fresco. Características essas que eram prezadas no passado, e popularizou uma nota que faria muito sucesso entre os fresquinhos do futuro, o yuzu, uma fruta cítrica japonesa de aroma seca e amargo, e promoveu no L'Odyssée o encontro do frescor e da potência, tornando aquela fragrância um ícone atemporal. L'Odyssée pode até não ficar com crédito de ter sido o primeiro perfume a utilizar o yuzu, mas certamente foi o perfume que o popularizou. Afinal de contas, eu duvido que você se lembre do nome de algum perfume a utilizar essa nota antes do L'Odyssée. Tá bom, vou te dar uma ajudinha. Perfume número 6, Acqua di Gio, de 1996. 1996 foi um ano muito, mas muito importante na indústria de perfumes. E assim como nos demais anos de lançamentos dos demais perfumes já mostrados anteriormente, podemos dividir a perfumaria em antes e depois desse ano. O ano de 1996 ficou conhecido como a Era Aquática. Pegando uma carona no Cool Water, no CK1 e também no L'Odyssée, que já era um amadeirado aquático, a casa Giorgio Armani lança um dos maiores sucessos da perfumaria moderna, o Acqua di Gio, popularizando de vez esse novo segmento na perfumaria. Vale lembrar que só depois desse ano a palavra versátil começou a ser usada na perfumaria, e a casa Giorgio Armani se tornou uma das mais populares da época, pois havia criado uma fragrância de extrema aceitação popular, que ao contrário dos powerhouse da época, poderia ser usado em todo e qualquer clima e também ocasião. E essa era ficou marcada como a era dos aquáticos e cítricos, e sem dúvidas colocou a casa Giorgio Armani em uma grande vantagem sobre as demais. Esse também foi o ano do super popular Azzarro Chrome. Perfume número 5, Angel Man, agora simplesmente chamado Amen, de 1996. A criação dessa fragrância foi baseada nas memórias, na infância, nas inspirações místicas e nas viagens cósmicas de Thierry Mugler, que teve como fonte de inspiração para a criação dos frascos de metal um super-herói metade homem, metade deus, o surfista prateado. E para passar uma dimensão mais urbana e moderna, uma nota com cheiro de asfalto foi criada apenas para ser usada no Imen, a nota de alcatrão, uma nota nunca antes sentida antes dele. Além de tudo isso, o Amen é uma fragrância que brinca com os nossos sentidos, e foi uma aposta arriscada em 1996. A fragrância combina notas como asfalto ou alcatrão, frutas secas, mel, leite, café torrado e caramelo. Consegue imaginar essa mistura em 1996? Amen pode até não ter sido o primeiro perfume a utilizar o caramelo ou etilmaltol na sua composição, mas ele foi sem dúvidas quem popularizou essa nota. E voltando a falar da sua aposta arriscada, ela foi um sucesso. Amen foi muito bem recebido e aclamado entre o público, estabelecendo assim uma nova era de fragrâncias gourmand. O sucesso foi tão grande que esse DNA continuou sendo usado no que veio a se tornar uma das linhas de maior sucesso entre os colecionadores e conhecedores de perfumes. E se houvesse uma calçada da fama para perfumes, a estrela do Amen com certeza estaria lá. Amen foi sem dúvidas um divisor de águas. E por falar em apostas arriscadas, perfume número 4, M7, lançado em 2002 da casa Yves Saint Laurent. O final da década de 90 e o começo do ano 2000 foram tomados de assalto pelas fragrâncias frescas. Como eu disse, essa era ficou conhecida como a era aquática, e qualquer perfume que lembrasse os antigos powerhouse era uma aposta duvidosa, um tiro no escuro.
Por isso perfumes como o Amen e o M7, apenas por esse motivo, já eram uma aposta duvidosa. E os ingredientes que compunham essas receitas então, nem se fala. M7 foi o segundo perfume lançado pela Yves Saint Laurent com Tom Ford como diretor de criação. Bem, que Tom Ford sempre criou tendências na perfumaria mundial, todo mundo sabe, mas esse lançamento foi sem dúvidas o seu passo mais arriscado. M7 foi o primeiro perfume designer a usar uma boa quantidade de oud em uma fragrância mainstream, de distribuição em massa no Ocidente. Naquela época, oud era um ingrediente aclamado e reconhecido apenas no Oriente. O problema é que Tom Ford era um visionário e estava à frente do seu tempo, e o M7 foi mal compreendido. Não vendeu como esperado. Somente depois, com a popularização da oud pela perfumaria de nicho, a comunidade foi compreender o que Tom Ford já sabia. O ingrediente agarwood faria uma das maiores revoluções na perfumaria mundial. E hoje toda e qualquer casa que se preze tem pelo menos um perfume com esse ingrediente em suas notas listadas. E se você quiser colocar as suas mãos naquela obra mal compreendida, mas hoje aclamada do visionário Tom Ford, você vai ter que desembolsar. Pelo menos nós temos um sucessor que pode te dar uma noção de como era o original. Perfume número 3, Dior Homme, de 2005. Bem, se Tom Ford hoje dita as regras na perfumaria de nicho, a Christian Dior dita as regras na perfumaria designer. Isso é fato. E o sucesso dessas casas está diretamente ligado ao fato de que elas tiveram que quebrar tabus e lançar tendências. Dior Homme foi criado pelo perfumista Olivier Poude, e o perfume era composto por uma dose cavalar de uma íris delicada e metrosexual. E essas nuances femininas que remetem a batom ou maquiagem da nota eram as mais evidentes. Algo bem inusitado para um perfume chamado Dior Homme, ou seja, voltado para o público masculino. O perfume foi tão inovador e tão bem recebido pelo público que a linha foi estendida com o surgimento de novos flankers, repetindo as mesmas características andrógenas. E as casas concorrentes, vendo essa reação, criaram suas próprias fragrâncias copiando essas características. Perfume número 2, Acqua di Gio Essenza, de 2012. Bem, Acqua di Gio Essenza pode até não parecer groundbreaking ou um divisor de águas para os dias de hoje, mas com o lançamento dessa fragrância, a casa Giorgio Armani tentou repetir o sucesso do seu antecessor. Bem, todos nós sabemos que fragrâncias frescas e aquáticas são ótimas, são fáceis de agradar, são muito versáteis, mas o que ninguém gosta nos frescos ou aquáticos é a performance. E a casa Giorgio Armani acabou criando uma fragrância aquática usando o DNA do renomado Acqua di Gio de 1996 com a performance de um powerhouse. A casa Giorgio Armani deu início a um novo segmento na perfumaria masculina, a concentração EDP, ou Eau de Parfum, que era um luxo exclusivo da perfumaria feminina. Desde então, os homens começaram a se preocupar mais com estética e beleza. O mercado percebeu essa exigência e de 2012 até aqui, perfumes com concentração EDP literalmente inundaram o mercado. Novos lançamentos com essa concentração foram surgindo e aqueles velhos conhecidos perfumes Eau de Toilette ganharam irmãos com maior concentração de óleo essenciais. Sem dúvida a perfumaria atual mudou. A casa Giorgio Armani tem uma grande participação nessa mudança. Perfumes número 1, Sauvage, da casa Christian Dior, lançado em 2015. E agora quebrando um pouco da ordem cronológica do vídeo, Blood Chanel, de 2010. Agora você deve estar se perguntando o que o Sauvage e o Blood Chanel estão fazendo em um vídeo de perfumes divisores de águas, perfumes que tiveram tanta importância na construção da perfumaria moderna. Eles não se comparam nem de longe com as melhores criações dessas duas casas. Não são groundbreaking, nem inovadores, muito menos obras-primas. Pelo contrário, são tanto quanto sintéticos e genéricos, mas sem deixar de serem agradáveis. Mas acredite se quiser, é isso mesmo que os tornam divisores de águas. Afinal de contas, eles são Chanel e Dior, as casas designer mais reconhecidas e aclamadas da perfumaria mundial, reconhecidos pelos seus clássicos imortais. O negócio é que a Chanel e a Dior começaram a perder mercado para fragrâncias mais populares e mais voltadas para o mercado em massa. A Chanel já estava até dando sinais de uma popularização com o lançamento do Allure Homme Sport de 2004. Afinal de contas, nem só de obras-primas vive a perfumaria. Em 2010 e 2015, as casas decidem dar um salto de fé nessa fatia tão expressiva do mercado.
E mesmo recebendo as críticas de alguns reviewers e connoisseurs, as duas casas acertaram em cheio, e os respectivos lançamentos se tornaram um sucesso absoluto de vendas, e dois dos perfumes mais populares da atualidade. Pois é, a próxima vez que você for usar o seu perfume, saiba que existem grandes chances dele ter sido influenciado por alguns dos perfumes apresentados nesse vídeo, que com certeza ajudaram a moldar a perfumaria atual no que ela é hoje. Bem, eu vou ficar por aqui, espero ter passado através desse vídeo um pouco de conhecimento, um pouco da minha paixão e devoção, não apenas por perfumes, mas pela arte da perfumaria. Se gostaram do conteúdo, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. Eu sou Mark Lacerda e até a próxima.